momento que você tem um entendimento melhor de como que o organismo funciona e como que ele responde aos estímulos da atividade física, isso acaba modificando tudo, não só as técnicas, a metodologia de treinamento, como os exercícios para prevenção das lesões e culminando com a melhora do rendimento. Então, paralelamente à melhora do conhecimento, quer dizer, a gente entender melhor como que a fisiologia do exercício funciona no organismo, você tem o avanço também da tecnologia. Então, as máquinas, né, elas acabam nos auxiliando a entender melhor exatamente isso. Hoje, a gente preconiza muito mais uma medicina individualizada, tá? Tanto a parte médica, parte de cura, prevenção de lesões, a parte de treinamento também, isso aí seria a parte com o pessoal da educação física, né? Mas assim, hoje é individualizado. Antigamente você fazia um treinamento geral para todos os atletas, hoje a gente já tenta pegar as características de cada um e fazer um treinamento mais específico. Que tudo é um conjunto, né? Porque a gente consegue se preparar melhor, porque com a evolução dos estudos da parte física, hoje a gente conta com nova aparelhagem, com novos treinamentos, com nutrição, por exemplo. Hoje a gente tem suplementos melhores do que há 10 anos atrás. Então eu acredito que para o atleta, com certeza, esse que eu falo até um combo de nutrição, preparação física, fisioterapia, preparação de jogo, parte de vídeo, tudo isso ajuda muito no nosso rendimento dentro de quadra, porque é o que dá a base para quando a gente vai entrar na quadra estar bem mais preparado. Então, toda essa tecnologia que vem avançando só ajuda os atletas em relação a todas essas partes, sabe? Psicológica, nutricional, física. Realmente a evolução vem ajudando muito. Hoje a gente tem um GPS que não contém só as métricas de distâncias percorridas. A gente tem acelerômetros, a gente tem inclinômetros, a gente tem giroscópios, então você consegue perceber, e por isso que o GPS saiu da cintura e veio para as costas, porque o movimento de tronco é muito mais amplo, né, do que o movimento na linha de quadril. Então hoje você consegue saber que o sujeito rodou o tronco para a esquerda, rodou o tronco para a direita, fez uma inclinação para frente ou uma inclinação para trás. Você consegue analisar os impactos, a força G que o corpo sofreu. Você consegue saber diferenças de aplicação de força entre os segmentos. Além disso, a gente ainda tem exames bioquímicos. Hoje a gente tem, por exemplo, o Rumon, que é um equipamento que você consegue prender na coxa e fica na coxa exatamente porque você tem grandes vasos passando por ali. Você consegue avaliar o metabolismo. Você consegue avaliar, por exemplo, a produção de lactato. Então, você, em vez de furar o atleta, interromper o treino para você furar o atleta, levar alguns minutos analisando, hoje você tem em tempo real a análise metabólica. Eu acho que essas são as mais impactantes. A gente tem os testes chamados de ergospirométricos. Esses testes são feitos com algum ergômetro, ou uma esteira ergométrica, ou uma bicicleta ergométrica, ou um remo ergométrico, do aparelho que você vai fazer exercício. E ele vai medir tanto a parte cardíaca, então analisar o eletrocardiograma do indivíduo, a parte clínica. Ao mesmo tempo, você acompanha o traçado do eletro, você vê a pressão arterial, né, como que ela se comporta durante a atividade física. E a gente associa a isso uma avaliação do consumo de oxigênio, que é esse chamado teste ergoespirométrico. Então, o consumo de oxigênio é a capacidade aeróbica daquele indivíduo, ou seja, quanto que ele consegue fazer de atividade de baixa ou moderada intensidade por um longo tempo, né? Então isso traz muitas informações, né? Principalmente em relação ao sistema respiratório, sistema cardiocirculatório
e até o próprio sistema muscular, ou seja, o sistema de produção de energia. O atleta que é o campeão, ele não basta só ter uma genética favorável, um meio ambiente favorável, um ambiente interno favorável, né? O psicológico, ele manda muito. Tá? Se ele não tiver uma forma de controlar a parte emocional dele, e se ele não for de natureza já competitiva, ele nunca vai sobreviver no meio desse. Eu tive um episódio de ansiedade, alguns episódios na verdade, final, semifinal, essas coisas, e até quando comecei a ir pro adulto, que é uma cobrança diferente, eu já me cobro muito, aí vai mudando e a gente vai sentindo. Aí eu senti um pouco, e como eu já tive esses episódios antes, veio de uma forma um pouquinho mais agressiva, digamos. Aí é choro, não aguento, não quero vir treinar, e por aí vai. Quando você fala de um físico, você fala de qualquer coisas que sejam mais orgânicas, mais enraizadas, né, mais concretas no atleta em si, sofre efeito diretamente do mental. Então, quando você tem um mental mais fraco, o teu corpo sente. Você fica muito mais cansado, você é mais frágil. Quando você tem um mental forte, você ganha uma resistência, um poder de superação que transcende, inclusive, a sua parte realmente corpórea. A cabeça do ser humano, eu acredito que seja tudo, que é o governo dele. Então, essa lesão de um atleta, ela pode ser traumática. E isso pode sim dificultar e deixá-lo com medo de se lesionar novamente. Mesma coisa o atleta com lesão. É muito particular. Tem atletas que se abalam, tem atletas que lidam de uma maneira mais natural. Depende da fase, depende da idade, depende do histórico. Então, cada ser, quando a gente fala de psicologia, é como a nossa digital, é única. Agora, tem que ser dado atenção. Por quê? Porque a lesão do atleta é a hora que você tira o atleta do campo, que é onde ele tem segurança, onde ele sempre treinou, é lá que ele domina. Quando você tira e coloca em outro departamento, ele perde a força dele. Então o lugar de atleta é no campo, é dentro do campo. Por isso essa necessidade de uma atenção especial. E eu acredito que com a evolução, com o passar do tempo, as pessoas comecem a ver que a emoção tem que ter muito respeito. Você tem que respeitar a dor do outro, o problema do outro, a força do outro, o potencial do outro. O que assim, a gente mais espera é a realidade aumentada sendo utilizada de forma plena. Isso significa você ter um celular e você, com o celular, usando a câmera do celular, você captura a imagem do treino e na tela do celular você já visualiza uma série de informações do treinamento daqueles atletas que estão sinalizados na câmera. O ideal seria a gente ter um rendimento maior, mas com uma prevenção muito maior do que a gente tem hoje em dia. Você teria atletas mais completos e indivíduos mais saudáveis, né? Ainda parece ser um binômio não muito possível hoje em dia, mas eu acho que se a gente conseguisse chegar a essa equação, acho que isso seria o ideal.